Pastor Marcos nós não conhecemos, é apenas uma referência que nós temos de um bom homem de Deus, amém? E mora em Viçosa, né? Outros detalhes ele vai dar aqui mesmo. Então, se for uma bênção, ele vai ficar. Se não for, nós vamos parar ele lá no portão. Mas nós cremos que Deus está neste lugar, amém? Nós somos um povo decente e creio que os homens que vão passar por aqui vão abençoar a nossa vida, amém? Glória a Deus. Amém. Graça e paz, queridos. Eu estou muito alegre e quero já aproveitar para agradecer ao pastor Eliomar e à Igreja Betânia pela oportunidade de estar aqui. Às vezes eu fico pensando, quem sou eu? Como ele disse que não me conhece. Hoje eu estava vendo Paulo falando que ele não podia confiar na carne dele, e também eu creio que eu não posso confiar na minha carne. Se o apóstolo Paulo não podia confiar, muito menos eu, porque todos os dias eu luto com as lutas com as quais você luta diariamente, aqueles pecados, aquelas investidas de Satanás, aqueles descontroles da natureza humana que tenta te jogar para baixo. E como você, eu só encontro paz na cruz de Cristo. O apóstolo Paulo um dia ele olhou para si mesmo e disse: miserável homem que sou. Lá na minha igreja, onde eu sou pastor há 10 anos, eu falo que Deus me chamou porque Ele não encontrou ninguém pior. Não tinha ninguém pior. Aí Ele falou: vou chamar esse aí, porque aí então eu posso manifestar a minha misericórdia, a minha graça. E quando eu olho para tudo isso, queridos, eu vejo, sem nenhuma demagogia, que Deus usa pessoas miseráveis, desgraçadas, que não prestam para outra coisa a não ser para dar glória ao nome dEle, para exaltar o nome dEle nessa terra. E na verdade Deus não esgotou o tempo do chamado. Ele ainda está à procura de pessoas com as quais Ele possa contar, pessoas a quem Ele possa enviar para trazer glória ao nome dEle nessa terra que está cada dia mais podre e mais doente pelo pecado. Se você quiser saber o coração de Deus nesses dias, o coração de Deus está sofrendo, está gemendo por essa nação e pelas nações da terra, que dia a dia caminha para mais longe dele. E nesse tempo a nossa preocupação é muito grande. Quando eu perguntei ao pastor Eliomar sobre o que pregar aqui, eu também perguntei a Deus, e ele falou: a igreja precisa avançar, e esse é o desejo de Deus. A igreja precisa avançar. A igreja, Deus tem tanta coisa para fazer com a igreja. Ele tem feito prosperidade, curas, milagres, e você olha para uma pessoa com um carrão bonito e você fala: esse é um homem de fé. Mas aquilo não é a fé, aquilo é só o resultado da fé. É como quando o vento sopra e você vê as folhas das árvores balançando e você diz: é o vento. Não, não é o vento, é só o resultado, é o que acontece quando o vento sopra. Mas a igreja tem procurado os resultados sem experimentar a causa, o que gera esses resultados. E Deus está nos desafiando nesses dias, queridos. Entenda que Ele não se importa que você desfile de carrão, tenha sua casa bonita, goze de saúde, seja feliz, bem sucedido em todas as áreas. Ele não se preocupa com isso, pelo contrário, é um desejo dele para você. Mas Ele está mais preocupado se você está andando em santidade, se você está gerando frutos para Ele, se você está fazendo diferença nessa geração, se você está se preparando para se encontrar com Ele no dia do arrebatamento. Ele está muito preocupado com isso, porque por mais desejável que seja todas as conquistas que essa terra vai te dar,
a Bíblia diz que nada disso, a Bíblia chama isso de sofrimento do tempo presente. É sofrível você entrar numa casa nova, você ter um carro novo, você ter um aumento no seu salário, em comparação com o que Deus está preparando para você. Você entra no carro mais luxuoso que existe hoje e fala assim: eu estou muito bem. Deus fala assim: uma pena que o asfalto aqui da terra ainda é de piche, porque a rua que eu preparei para você na glória é de ouro, querido. É difícil andar de carro zero num asfalto como esse do Brasil. Os da Europa ainda são mais ou menos. Mas Deus está preparando para você coisas que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, que não subiu ao coração humano, coisas que ninguém jamais imaginou, jamais concebeu, que a ciência jamais foi capaz de reproduzir. Deus está preparando para aqueles que o amam, e a Bíblia diz que Ele está revelando isso por meio do Espírito que habita em nós. Então, nessa noite, eu quero trazer uma palavra para você aqui, que eu tenho sentido que é o desejo do coração de Deus para a igreja dele, não só para Betânia. É o desejo dele para mim, é o desejo dele para a igreja dele nessa terra. E por isso, pega a sua Bíblia aí e abra no livro de Atos. Abra sua Bíblia no capítulo 29 de Atos. Quem achou? Diga amém. Teve gente que achou, viu? Só tem 28, né? Quem achou o capítulo 29 de Atos, diga amém. Quem achou? A sua só tem 28? Está incompleta. Que heresia é essa, pastor Marcos? O único livro da Bíblia que ainda não terminou de ser escrito é o livro de Atos, porque este livro registra os atos da igreja de Jesus na terra. E a igreja ainda não foi para o céu, ela ainda está se preparando para o céu. Então existem atos que estão sendo registrados, saiba disso. O dia do encontro da família Betânia em Coronel Fabriciano é um ato da igreja na terra, ainda que ele não seja impresso aqui na Bíblia. Cada vida ganha, cada pessoa liberta das drogas, cada família restaurada, cada pessoa que encontrou a salvação em Cristo Jesus está registrado nos anais da eternidade. E a Bíblia diz que aquele que está ganhando vai brilhar como luz no firmamento. Se prepare para isso, queridos. O que Deus tem preparado para nós é coisa muito grande. Lá em Viçosa, nós temos proclamado, no ano de 2010, cada ano nós estabelecemos um tema, e com o lançamento do CD nós estabelecemos o tema Alargando as Tendas, e nós temos anunciado que Deus vai nos fazer crescer em todas as áreas, mais do que crescemos em todos os anos da nossa história. E o desejo de Deus para você é o mesmo. Deus quer te fazer crescer em 2010 mais do que você cresceu em 2009, em 2008, em 2007, em 2006, em 90. Deus quer trazer algo novo na sua vida e quer alavancar o seu crescimento na área financeira, nos relacionamentos, na área profissional, acadêmica. Deus tem coisas grandes para nós em todas as áreas, exclusivamente na área espiritual, porque a origem de onde vem todas as bênçãos é essa área espiritual. Então, o que eu quero perguntar nessa noite para você, para a gente começar a introduzir essa palavra, que está apenas começando: que marca vamos deixar na nossa história? Quando você lê o livro de Atos, você vê a história de Estevão, você vê a história de Filipe. Olha para Filipe, ele pregava, os demônios saíam gritando das pessoas, ele curava as pessoas, multidões se rendiam a Cristo. Você estuda a história dele, 20 anos depois desse registro na Bíblia, você vai ver 9 filhas de Estevão, de Filipe,
profetizando na igreja onde ele era pastor. 20 anos tinham passado e a família dele continuava no altar de Cristo. Você está ganhando dinheiro, está prosperando, está estudando, está crescendo profissionalmente, emocionalmente, em todas as áreas, mas eu quero te perguntar: que marca vamos deixar em nossa história? Qual é a marca que você está deixando? Quando eu faço essa pergunta, eu não digo que você não está deixando, mas eu quero que você pense: qual é a marca que vai ficar depois que você partir? Além disso, qual é a relevância de nossas conquistas em relação às nossas vidas e em relação ao destino eterno das pessoas que estão à nossa volta? Qual é o impacto, qual é a relevância de todas as suas conquistas em relação a você mesmo e em relação às pessoas que estão à sua volta? Pensa nisso. Pensa nisso. Às vezes eu fico tentando imaginar algumas coisas. Imagina que Deus desse para cada um de nós aqui uma visão rápida, um vislumbre do inferno, e de repente você se visse lá dentro, conversando com algumas pessoas, algumas que você conhece, porque segundo o que a Bíblia diz, as pessoas que morrem sem Cristo, elas já vão para um lugar de tormento, porque o inferno não é o fim. Tem muita gente que acha que o inferno é o fim, mas o inferno não é o fim. Na verdade, ele é a antessala, é a sala de espera da condenação eterna, porque a condenação eterna é o lago de fogo. Então, entenda o seguinte: imagina que você esteja lá conversando com algumas pessoas que estão lá esperando o julgamento, porque o julgamento não é para absolvição, mas o julgamento é para definir o grau de sofrimento no inferno, no lago de fogo. Ninguém que está no inferno terá outra chance de encontrar salvação. Imagina que você encontre lá algum parente seu, algum amigo seu, alguma pessoa com quem você conviveu, pessoas com as quais você já lidou aqui na terra, no trabalho, na empresa, na escola, na vizinhança, e de repente ela olha para você e diz: mas por que você não me falou? Por que você não orou mais? Aí você diz: mas você era muito incrédulo, você era duro demais, você não estava nem aí para Deus, você só queria mulherada, cervejada, droga, você era doidão demais. Aí ele vai te perguntar: mas por que você não orou mais? Por que você não insistiu um pouco mais? Por que você não me sacudiu e não me convenceu? Por que você não fez o que Jesus mandou naquela parábola? Ide aos campos e valados e forçai-os a entrar, para que a minha casa se encha. Por que você não insistiu? Agora eu estou aqui, eternamente condenado, e não há nada que ninguém possa fazer por mim, nem mesmo Deus pode fazer nada por mim, porque você devia ter feito e não fez. E agora? Imagina que você esteja diante dos olhos de um parente, de um amigo, de uma pessoa querida, que você amava muito e queria muito que ela estivesse no céu, mas de repente você descobre que ela não tem chance mais, nunca mais, de cruzar os portões celestiais, porque por alguma razão eu não fui santo o suficiente, eu não orei o suficiente, eu não anunciei a mensagem o suficiente, eu não estava capacitado o suficiente para fazer diferença, e o tempo passou e não há nada que possa ser feito mais. Se fosse você estaria em paz lá no inferno, entendendo? Eu entendo que as pessoas têm os seus problemas, eu entendo que as pessoas têm as suas dificuldades, seus apertos, as suas prioridades, e eu estou aqui no inferno, infelizmente, mas elas também têm os seus problemas. Eu creio que não seria bem assim. Qual a relevância do que eu estou conquistando sobre a vida das pessoas que estão perto de mim? Qual a relevância do que eu estou conquistando em Deus
em relação à minha vida. Eu estou hoje mais crente, mais apaixonado. Eu estou hoje mais sedento, mais inflamado pelo fogo do Espírito. Ou eu estou mais morto? O cara compra aquela TV quadrada enorme, põe na parede, aí fica mais fácil para enxergar as pessoas. Está dando para ver até em 3D. Daqui a pouco você vai poder até encostar na pessoa, vai até entrar em relacionamento com a pessoa pela TV, talvez, quem sabe, interação. E aí você fala: puxa vida, eu vou no culto, ou eu fico aqui vendo Ana Raio Zé Trovão? Eu vou no culto, ou eu vou ficar aqui vendo tal programa? E de repente parece que a conquista está nos tirando do propósito, e não é para ser assim. Deus quer te abençoar tremendamente, mas quanto mais você tiver de Deus, de promessas, de bênçãos cumpridas, mais paixão Deus quer ver nos seus olhos e no seu coração. Existe uma tenda que precisa ser alargada, é a tenda da salvação dos perdidos. Porque o mundo está preocupado com qual planeta nós vamos habitar, caso esse aqui não dê mais para habitar, com os problemas ambientais, com os problemas da violência, com os problemas da corrupção, inclusive com os problemas de como ser mais corrupto ainda. Mas isso não vai mudar a história e o curso da humanidade. A humanidade está caminhando para o fim, e alguma coisa tem que ser feita, e a única coisa que é urgente para ser feita é preparar a arca, porque o dilúvio virá, mas dessa vez não será com água, será com fogo. Nem toda a riqueza disponível do mundo, disse um certo escritor antigo, nem toda a riqueza disponível do mundo pode resgatar este mundo da miséria espiritual na qual ele está mergulhado. Nem todo o intelectualismo do século XXI poderá jogar luz nas mentes obscurecidas pelo ódio, pelo medo, pela idolatria, pela imoralidade da nossa geração. Quanto mais intelectual nos tornamos, mais depravados, mais promíscuos, mais imorais, mais sem referência moral. Onde vamos parar, queridos? No céu. Porque quando essa terra não for possível mais a igreja habitar nela, a Bíblia diz que Deus dará ordem aos seus anjos, e Ele tocará as trombetas, e a Bíblia diz que aqueles que estiverem em Cristo, aqueles que forem salvos, serão arrebatados imediatamente no abrir e fechar de olhos. Eu não sei se você está preocupado com o arrebatamento e com a santidade, mas isso é mais urgente do que a abdução dos extraterrestres, que a ufologia preocupa-se. Jesus está chamando a igreja para um grande avivamento, e o último avivamento da história. Ele está convocando pessoas em todas as nações da terra. Eu vou te contar e vou te mostrar alguns dados aqui, que vai te deixar animado, pode ter certeza disso. Somente o Espírito Santo pode mudar a história dessa geração através da igreja, e Ele quer usar você para isso. Para você ter noção da relevância do Evangelho na vida de uma pessoa, quando Jonathan Edwards viveu, foi um grande pregador, um homem de uma cultura impressionante, um homem santo, de intimidade com Deus. Ele pregou um sermão famoso, Pecadores na mão de um Deus irado, que deixou a igreja desesperada na presença de Deus. As pessoas abandonaram seus pecados, as pessoas se entregaram a Deus e começaram a buscar um grande avivamento. Embora ele fosse míope, e para pregar ele aproximava ao máximo o sermão dos seus olhos à luz de uma lamparina ou de uma tocha. Mas esse homem tinha vida com Deus, tinha intimidade com Deus. Na mesma época que ele viveu um outro homem chamado Max Dix.
Esse homem era reitor de uma universidade, um grande professor, famoso, escritor, uma pessoa de renome na sua época e na sua geração. Era um homem que não acreditava em Deus e se ocupava em refutar tudo que Jonathan Edwards pregava. Ele se recusava a crer na existência de Deus. Os anos se passaram, eles morreram. Morreu o justo, morreu o ateu. 100 anos mais tarde, a revista de Billy Graham fez um estudo da descendência de um e de outro e constatou algo alarmante. Max Dix, o ateu, teve 1.206 descendentes. A maioria deles eram malignos. 310 morreram na miséria. 150 se tornaram assassinos, 100 alcoólatras e mais da metade das mulheres prostitutas. A grande maioria viveu dependendo do Estado americano e custou aos cofres americanos cerca de $1,5 milhão. Não sobrou ninguém que prestasse na descendência desse ateu. Curiosamente, isso aqui é dado científico, curiosamente a descendência de Jonathan Edwards, eu quero que no final, se você se alegrar com isso, dê um aplauso ao Senhor. Mas a descendência de Jonathan Edwards foram 1.394 pessoas, 13 reitores de universidades, 65 médicos, 70 professores de universidades, 3 senadores, 30 juízes, 100 advogados, 74 oficiais graduados das Forças Armadas Americanas, 100 pastores e missionários, 60 autores de livros de renome, 80 funcionários públicos graduados entre diplomatas e embaixadores, 295 operários, homens de bem que trabalharam honestamente com as próprias mãos, um vice-presidente dos Estados Unidos, e não custaram nem um centavo americano aos cofres do seu Estado. O Evangelho tem poder para transformar uma geração. Louvado seja o Senhor. A Bíblia nos diz, queridos, que nos últimos dias os ímpios praticariam impiedade numa escala alarmante. Lá em Daniel capítulo 11, versículo 32, mas a Bíblia diz o seguinte: que o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo na terra. Apesar de toda a impiedade que o mundo está praticando, apesar de todos os apelos à imoralidade, à injustiça e a uma infinidade de pecados que estão sendo legalizados na nossa nação, apesar de todas as misérias e mazelas do inferno, a Bíblia promete que o povo que conhece a Deus se tornará forte, mas também se tornará ativo na terra. Deus está levantando um povo forte e um povo ativo, forte e ativo, forte e ativo, um povo que vai conquistar essa geração, que vai fazer diferença, que vai fazer história, e você faz parte desse povo. Quantos aqui desejam fazer diferença nessa geração? Aleluia. Então, se você quer fazer diferença nessa geração, você vai ter que se preocupar com 3 questões fundamentais sobre suas vidas pessoais e também sobre o impacto de suas conquistas sobre aquelas pessoas que estão próximas de você. Você vai se preocupar com 3 questões, e são essas 3 que eu quero falar aqui nessa noite. A primeira questão que me preocupa e que deveria preocupar a igreja de Jesus, porque você não está aqui por acaso. A primeira pergunta é: você foi chamado por Deus? Quantos aqui acham que foram chamados por Deus? Amém. Se você não tivesse sido chamado por Deus, você estaria mais louco que o Batman e a Liga da Justiça inteira lá no mundo hoje. Pode ter certeza disso. Se você não tivesse sido chamado por Deus, você seria, quem sabe, um ateu, um gay, uma prostituta, que estaria à espera de ser salvo por Jesus. Mas Ele te chamou. Agora vamos entender isso. A Bíblia mostra
vários exemplos de pessoas que foram chamadas para fazer diferença em sua geração. Eu vou citar 3, vou te contar algumas histórias. A primeira pessoa que me chama a atenção no seu chamado é o profeta Jeremias. A Bíblia fala em Jeremias capítulo 1, versículo 4 e 5 o seguinte: veio a minha palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Existem 3 palavras que me chamam a atenção nesse versículo. A primeira é o seguinte: antes que te formasse no ventre te conheci. Deus te conhecia quando Ele te chamou. Tem muita gente que não se entregou a Deus ainda, que não cresceu na obra de Deus, porque diz: eu tenho problemas, eu tenho limitações, eu tenho pecados que precisam ser tratados e resolvidos. Eu tenho timidez, eu não sei falar, eu não tenho talento, eu não sou uma pessoa de expressão, eu não tenho dinheiro. Cada um tem a sua desculpa, como Moisés: eu não sei falar, eu sou gago. Jeremias disse: eu não passo com uma criança. Mas Jesus disse assim: olha, quando eu te chamei, antes de você existir, antes de você ser um espermatozoide do seu pai, antes do seu pai encontrar com a sua mãe, antes de haver uma ideia de gerar um filho, antes de você existir, saiba de uma coisa: eu te conheci. Deus te conhece. Deus sabe quais são os pecados que te impedem de crescer. Deus sabe quais são as limitações, quais são os bloqueios, quais são os traumas, quais são as feridas. Mas Ele que te conhece é o mesmo que diz nesse texto: eu te conheci, e também, além de te conhecer, eu te santifiquei. Sabe de uma coisa, queridos? A palavra santidade, ela é uma palavra que precisa ser estudada e analisada. A palavra kabod, a palavra santo, significa peso, e peso está ligado com cultura. Todo o peso que envolve uma pessoa, toda a bagagem cultural que está envolvido com aquela pessoa, Deus te santificou. Ou seja, Deus imprimiu em você a cultura do céu. Há uma linguagem nova na tua vida, há uma mentalidade nova sobre você, há promessas sobre você. Existe um projeto de Deus, um plano de carreira, existe um sonho de Deus, e Ele diz: eu te conheci e eu te santifiquei, e depois de santificar, eu que sou o Deus Todo-Poderoso, te nomeei. E quando eu te nomeei profeta às nações. Existe na tua boca uma palavra profética que tem que ser propagada pelas nações da terra, e Deus nesta noite está desafiando você. Você é profeta. Ainda que você diga: não sou profeta, pastor, eu nunca liberei uma profecia. Deus não está falando daquele povo que faz assim, ó. Eis que assim diz o Senhor. Teve uma igreja que o cara levantou e falou assim: igreja, aqui quem fala é o filho. Aí levantou o outro e falou assim: igreja, aqui quem fala é o pai. Cala a boca, filho. Só faltou levantar a Virgem Maria e falar: cala a boca os dois. Não é desse profeta que Deus está falando. Deus está falando daquele que tem a palavra de Deus para a nação, daquele que vai anunciar o caminho reto do Senhor, aquele que vai dizer qual é o caminho, a verdade e a vida. É aquele que vai chamar os cansados e sobrecarregados, é aquele que vai sair pelos campos e valados e vai anunciar que Jesus reina, que o Senhor reina, que o Senhor derramou o Espírito sobre a terra para curar os enfermos, expulsar os demônios e anunciar a salvação. Você é profeta, querido. Pode aplaudir o Senhor nessa noite. Aleluia. Você é profeta. Não sou eu que estou dizendo que você é profeta. Não se trata de um ministério profético, é uma nomeação profética. O outro chamado que me chama a atenção é o chamado de Bezaleel. Bezaleel, quem já ouviu falar desse homem? Bezaleel. Eu aprendi uma profissão em 5 dias depois que eu conheci Bezaleel. Antes de eu ir para o seminário, eu não tinha trabalho. A cidade que eu morava não dava emprego para ninguém, porque não tinha para ninguém mesmo. Mas eu estava lendo essa história aqui.
E eu entendi que o Espírito que capacitou Bezaleel poderia me capacitar. Eu fui para uma marcenaria e falei: eu quero trabalhar. E o cara falou: não tem serviço. Eu falei: mas não tem como pagar. Eu falei: e se eu trabalhar de graça? Ele disse: então tem. Aí eu comecei a trabalhar de graça. Em uma semana eu comecei a tornear madeiras, comecei a fazer cama. Eu comecei a trabalhar de graça, mas nunca trabalhei um dia de graça, porque eles começaram a me pagar. Fiz cama, fiz armário embutido, fiz guarda-roupa, fiz cadeira, fiz mesa, fiz tudo que você possa imaginar de casa, tudo com uma oração de Bezaleel. Mas o que isso tem a ver com o chamado? Vou te dizer agora. Depois disso, Êxodo 31, versículo 1 a 3, disse o Senhor a Moisés: eis que eu tenho chamado por nome. Diga comigo: chamado por nome. Aleluia. A Bezaleel, filho de Iri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito Santo no tocante à sabedoria, ao entendimento, à ciência e a todo ofício. Em palavras simples, depois você lê o texto, o Espírito Santo encheu Bezaleel para ele se tornar o maior designer que já existiu em todos os tempos. Ele era designer de projetos arquitetônicos, ele era habilitado para lapidar diamantes, pedras preciosas, para preparar o ouro, para preparar a prata, para trabalhar com madeira. Mas o objetivo de toda essa habilidade era construir o tabernáculo. O desejo de Deus é que a habilidade de Bezaleel ajudasse na construção do tabernáculo. Sabe uma coisa? Deus te deu inteligência, te deu talento, te deu dinheiro, te deu oportunidades. Você existe hoje nessa sociedade de uma maneira bem diferente de muitas pessoas no passado. Deus tem te capacitado, tem te habilitado, mas o projeto de Deus é que você construa tabernáculos. Mas pastor, a minha igreja já está terminando. Mas Deus não habita nas paredes. Deus quer que você construa tabernáculos para Deus, onde estão as pessoas. Cada uma pessoa é um tabernáculo. Cada colega de trabalho, cada parente, cada amigo, cada vizinho é um tabernáculo. E Deus quer usar sua inteligência, seu talento, suas habilidades e a unção que está sobre você, para que Deus possa habitar nas vidas com as quais você se relaciona. É um chamado. Tem gente que é habilidoso para contar piadas, então conta piadas para ganhar almas para Jesus. Tem gente que é habilidoso para dançar, para cantar, para tocar, para falar ou para qualquer outra coisa, para jogar bola. Usa a sua habilidade para construir tabernáculos para Deus, porque Deus quer habitar nessas pessoas. Mas tem um chamado que me chama a atenção, que é o chamado de Amós. Amós, ele fala no livro que tem o seu próprio nome, capítulo 7, versículo 14 a 15, ele diz assim: e respondeu Amós e disse a Amazias: eu não sou profeta. Diga comigo: eu não sou profeta. Agora está todo mundo em crise, porque eu mandei você dizer que era profeta. Diga de novo comigo: eu não sou profeta. Quem confirma isso, diga amém. Está cheio de profeta nesse negócio aqui. Mas você sabe que no meio dos profetas existem alguns que não querem ser profetas. E Amós pensava isso. Ele disse: eu não sou profeta. E pior, não sou filho de profeta, eu sou boieiro. Amós era aquele cara que montava no touro e fazia aquelas rodeios. Se Amós vivesse hoje, ele viveria lá naquela cidade perto de São Paulo. Qual é o nome? Barretos. Ele seria o maior boieiro famoso do Brasil. Ele diz: eu não sou profeta, eu não sou filho de profeta, eu sou boieiro e cultivador de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado. O Senhor me disse: vai, profetiza ao meu povo Israel.
Essa palavra aqui é para aqueles que falam: comigo é diferente, eu não sou filho de profeta, eu não sou profeta, eu não tenho inclinação profética, eu não tenho talento profético, eu não tenho nada a ver com a profecia. Mas saiba de uma coisa, mesmo para aqueles que não são, Deus diz: eu te envio para que vades e profetize ao meu povo Israel. Deus está chamando aqueles que são, aqueles que têm convicção, e aqueles que não têm nada a ver, que não têm vínculo nenhum com essa questão profética. Deus diz: olha, nesse tempo do fim, eu chamarei os profetas e os não profetas, eu chamarei os convictos e aqueles que não estão tão convictos assim. Eu levantarei profetas em todos os lugares, na roça, na cidade, no mundo executivo. Eu vou levantar profetas para anunciar a esta nação a minha vontade. Não tem escapatória, querido. Deus não quer que você deixe o seu trabalho necessariamente, mas Deus quer que você seja profeta no seu trabalho. Deus não quer que você saia da escola, mas Ele quer que você seja profeta na escola. Para de beijar as menininhas e começa a profetizar a salvação para elas. Para de paquerar os gatinhos e começa a profetizar a salvação para eles. Para de cobiçar as coisas desse mundo e começa a anunciar para esse mundo que tudo isso vai ficar. Vai chegar um dia, querido, que as pessoas que valorizam as coisas mais preciosas dessa terra não darão nem um centavo por elas, porque tudo que elas precisarão é salvar suas próprias vidas. Houve um homem chamado Graham Scrooge. Ele pregou em Edimburgo, e quando ele estava ministrando sobre o chamado, sobre o projeto de Deus para a igreja, uma jovem senhorita, professora, ela ficou grandemente impactada com a palavra e se aproximou dele, e ele fez uma pergunta para ela. Ela perguntou para ele: eu gostei de tudo que você disse, eu fiquei impactada com tudo que você disse, mas eu tenho medo de duas coisas, é por isso que eu não vim aqui à frente. Eu tenho medo de perder duas coisas. E ele disse: quais são as coisas? E ela disse: eu apresento num salão de concerto, e eu tenho medo de ter que deixar esse salão de concerto para servir o Senhor. E qual é a segunda? Ela disse: eu tenho medo que Deus me mande para ser missionária na China. E ele então sabiamente conduziu aquela conversa, abriu a Bíblia em Atos capítulo 10, versículo 14, naquela palavra que Pedro estava em crise com Deus, porque Deus mandou ele fazer uma coisa e ele não queria fazer, e ele falou assim: de modo nenhum, Senhor. E ele disse: é absurdo que alguém diga essas três palavras, de modo nenhum, e depois acrescente a palavra Senhor. E ele então disse assim: olha, aqui está um lápis, você pode riscar as três palavras, de modo nenhum, ou então você pode riscar a palavra Senhor. E ele então saiu. Por 2 horas ele não esteve ali, mas quando ele voltou, olhou por cima dos ombros dela, aquele papel estava molhado pelas lágrimas que ela havia derramado, e a palavra de modo nenhum estava riscada. Mas quando ela saiu andando, ela saiu falando: Senhor, Senhor, Senhor. Qualquer pessoa que conhece o seu Senhor, qualquer pessoa que teme o seu Senhor, que sabe quem é o Senhor que morreu na cruz, que derramou todo o seu sangue até a última gota, que não fez caso da ignomínia, que foi até as últimas consequências em favor da sua vida, qualquer pessoa que tem a revelação de Jesus, não diz jamais de modo nenhum Senhor. Pelo contrário, ela diz: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eu não sei como você tem tratado essa questão. Você foi chamado por Deus? Você foi cheio do Espírito Santo? Quem aqui foi cheio do Espírito Santo? Pouquinha gente. Mas fica tranquilo, porque acontecerá, diz o Senhor, que nos últimos dias derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os velhos sonharão, e até sobre as servas e servos derramarei o meu Espírito naquele dia, e profetizarão.
Deus está querendo mesmo, e Ele vai derramar o Espírito dele sobre essa terra, pode crer, pode ter certeza disso. Na Bíblia nós aprendemos sobre a extrema necessidade de estarmos cheios do Espírito. E como nós aprendemos? Primeiro pelo que ela diz. Jesus disse em Lucas 24:49 o seguinte: eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai, ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Deus está querendo que a igreja tenha o Espírito, mas a igreja precisa, além de ter o Espírito, ela precisa que o Espírito Santo a tenha. Porque muita gente diz: eu estou com o Espírito Santo, mas o Espírito Santo não está com ela. Porque o dia que o Espírito Santo estiver com você, a Bíblia diz que aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, esse é filho de Deus. Ele começa a andar em direção a Deus, ele começa a cumprir o propósito de Deus. Jesus disse ainda em Atos 1:8: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. Duas coisas que eu quero te falar aqui nesses dois textos. Uma é que Deus vai te dar poder quando o Espírito Santo descer, e esse poder vai refletir no padrão de vida que você tem. Uma pessoa que tem poder, ela é explosiva. Essa palavra poder é dínamos, é bomba, é explosão, é energia. Mas a outra palavra é testemunha, é Marte. Deus está querendo pessoas que tenham uma causa pela qual morrer, mais do que aqueles homens bombas, que tudo que eles fazem é colocar uma bomba no corpo e imaginar que logo após a morte eles verão lindas virgens nuas esperando eles, cheias de desejos, e eles então colocam a bomba no corpo e vai andando suando frio, e de repente explode e eles viram picadinhos de muçulmanos, e acabou tudo. Eles abrem os olhos, já estão no inferno, estão cheios de demônios lá, nada de lindas virgens, condenação eterna. Não é disso que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando de poder, e eu quero te falar de algumas coisas sobre o poder. O poder faz toda a diferença na sua vida. O poder é tudo que a igreja está precisando para explodir em testemunho nessa terra. As pessoas não vão porque elas estão indo na carne, e Paulo diz: eu não posso confiar na minha carne. Como eu posso confiar na minha carne? Eu vou te contar algumas histórias aqui. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele era um canal de Deus tremendo, cheio de poder, e ele dizia que a mensagem que ele pregava era com demonstração de poder. Ele estava pregando para um procônsul de Roma, e de repente um mágico que era chamado de o grande vulto, o cara era o maior satanista que já existiu, mas de repente esse cara começa a perturbar a mensagem do Evangelho, e de repente Paulo vira para ele e fala: você está perturbando os retos caminhos do Senhor, você é um filho do diabo, você vai ficar cego por algum tempo e não verá a luz do dia. A Bíblia diz que na mesma hora desceu como que névoas diante dos olhos dele, ele ficou cego e começou a procurar a porta, procurar o caminho, porque o poder de Deus estava sobre ele. Mas não foi sempre assim. O apóstolo Paulo já foi o Bin Laden da época da igreja. Todo mundo tinha medo do apóstolo Paulo. Ninguém acreditava que Paulo seria esse grande pregador que ele se tornou. Mas de repente, queridos, a igreja começou a orar, e eu imagino que a igreja orava para ele morrer, a igreja orava para Deus matar, no mínimo, para Deus matar e levar para o céu. Ninguém queria o apóstolo Paulo como membro de sua igreja, mas de repente o apóstolo Paulo saía para matar os cristãos, ele obrigava cristãos a negar o evangelho, ele obrigava pessoas a renunciar à fé. Ele era um cara muito doido, mas de repente ele está indo em direção a Damasco, e de repente o próprio Jesus apareceu para ele, porque a igreja naqueles dias era uma igreja que orava, e Jesus aparecia, o Espírito Santo descia. Jesus apareceu para ele, aquele homem cheio de soberba, de arrogância, aquele homem irredutível e amparado pelas autoridades judaicas. Aquele homem caiu do cavalo, ficou cego, e naquele momento ele já começou a dizer: quem és tu, Senhor? Quando um homem ateu, quando um homem duro de coração começa a perguntar: quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? E fica cego, de repente os seus olhos se abrirão e ele saberá
declarar que aquele é aquele que foi traspassado, aquele que morreu, aquele que é o Cordeiro que foi morto, mas que ressuscitou e é Senhor dos senhores, é Rei dos reis, está sentado acima de principado e potestade. Diante dele todo joelho, qualquer joelho, terá que se dobrar e confessar que ele é Senhor. Ninguém esperava que o apóstolo Paulo fizesse isso, mas Jesus o encontrou. O poder, queridos, é algo impressionante. Eu estava pregando um dia lá na igreja onde eu sou pastor. É uma região de universitários, e chegou um rapaz que estava estudando matemática, racional pra caramba, uma pessoa que não acreditava em Deus, e ele estava lá no canto. Eu preguei, eu acho que eu preguei bem naquele dia. Aí ele chegou para mim e falou assim: gostei do seu sermão, parabéns, porém eu não acredito em nada do que você falou, eu sou ateu. E eu falei: parabéns. Eu perguntei: qual é o seu nome? Eu disse parabéns porque a Bíblia diz que o tolo diz no seu coração, não a Deus. Então, tão inteligente como ele era, ele estava se fazendo de tolo, porque só um tolo pode dizer não a Deus. E aí eu disse: qual é o seu nome? E ele falou: meu nome é Zaqueu. Eu falei: sabia que o seu nome está na Bíblia? Ele disse: não. Eu falei: Zaqueu era como você, não acreditava em Deus, era das exatas, era rico, era um alto oficial no Império Romano, tinha dinheiro, tinha casa, tinha amigos, era uma pessoa que estava realizada profissionalmente, mas de repente ele se achou vazio, perdido. O coração dele não encontrava resposta para as tantas perguntas que ele tinha, e ele ficou sabendo que um amigo dele da mesma categoria havia se convertido em Jerusalém, e ele então começou a se interessar por Jesus. E um dia ele ficou sabendo que Jesus ia passar, ele subiu numa árvore e ficou lá pagando mico em cima da árvore, porque ele era pequeno, para ver Jesus passar. Jesus passou, entrou na casa dele e mudou a história dele. Ele olhou para mim e falou assim: eu me pareço com ele. Eu estou me formando em matemática, daqui 2 semanas eu devo estar formado, mas entrei em depressão, passei no mestrado, tenho que me matricular em Belo Horizonte, mas se eu não me formar eu não posso me matricular. Fiquei tão louco, tentei suicídio 2 vezes, minha namorada terminou comigo, aí que eu fiquei com vontade de morrer. Se eu não melhorar, eu não consigo terminar minha faculdade, não consigo ir para o mestrado, estou destruído, e aí eu vou me matar. Quando alguém esquece uma Bíblia lá na igreja, eu pego a Bíblia e dou para alguém que está precisando. Por isso ninguém esquece. Eu vi uma Bíblia na cadeira e chamei o Zaqueu e falei assim: Zaqueu, pega essa Bíblia para você, comece a ler onde você quiser. Se em 3 dias a sua vida não mudar, rasgue a Bíblia e pode pular do primeiro prédio que você encontrar. Foi embora. Passou um tempo, quase uns 3 meses. Eu imaginei que ele tivesse pulado do prédio, nem perguntei para ninguém. Um dia eu estava lá na igreja pregando de novo. Eu olhei para um cara lá atrás, parecendo com o Zaqueu, só que ele estava assim, ó, e chorando. Eu fui lá olhar para ele: é você, Zaqueu? Ele falou: glória a Deus, pastor, Deus é tremendo demais, e começou a me abraçar. E ele falou assim: eu voltei para casa, comecei a ler a Bíblia, fui curado da depressão, passei na matemática, me matriculei no mestrado, minha namorada voltou para mim, eu estou pregando para minha família. É o poder de Deus. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Chegou um rapaz na nossa igreja uma vez, queridos. Esse rapaz nasceu sem o seu órgão genital masculino. Ele nasceu com a bexiga toda aberta, exposta. Durante 20 e poucos anos, a mãe dele cuidou dele, levou a São Paulo. Médicos americanos analisaram ele, não tinha nada que podia ser feito por ele. Durante 20 e tantos anos, o caso dele era irreversível, ele estava aposentado. Mas sabe uma coisa? Ela levou aquilo tudo lá, nós quebramos, eles aceitaram Jesus. Eu nem orei para Deus curá-lo, não fui eu que fiz nada. Um dia a mãe dele chegou para mim e falou: pastor, aconteceu um milagre, nasceu
um pingolim nele. Nasceu. E ela falou: ele está funcionando direitinho, ele está tendo todas as sensações. Levou para o médico em São Paulo, o médico analisou tudo e falou: não há explicação. Não tem explicação. Sabe qual é a explicação? Poder. É o Espírito Santo na igreja, agindo na sua vida, na minha vida. Existia uma festa lá em Viçosa, queridos, que reunia 40 mil pessoas do mundo inteiro. Era uma festa de orgia, de prostituição, de baderna. A polícia não fazia nada porque trazia dinheiro para a cidade. Um dia eu saí para ver como era Sodoma e Gomorra ao vivo e a cores em Viçosa. Jovens se prostituindo no meio da rua. O tamanho da maldade era tão grande que o aborto produzido naquela festa, logo em seguida, chegava a entupir os esgotos da universidade. O dia que nós vimos isso, nós começamos a orar com a igreja, outras pessoas começaram a orar, e começamos a profetizar: nunca mais terá essa festa em Viçosa. Era uma festa que dava muito dinheiro, que dava muito resultado para a cidade, mas também trazia muita desgraça. Começamos a orar, marcaram a festa do outro ano, contrataram o trio elétrico da Bahia, o maior que já existiu lá na história da festa. A festa estava toda planejada, as multidões começaram a chegar de todos os lugares. O trio elétrico veio da Bahia até Ponte Nova, que é uma cidade próxima de Viçosa. Quando ele estava saindo de Ponte Nova para ir em direção a Viçosa, o poder de Deus foi liberado sobre aquele trio elétrico, e ele começou a pegar fogo. E ele começou, deu uma pane elétrica e todo o equipamento de som começou a queimar. Chegou a notícia em Viçosa que não teria mais a festa, porque o trio elétrico queimou. As pessoas começaram a quebrar a cidade e destruir parte da universidade. O reitor se reuniu com todos os executivos da universidade e baixou um decreto e disse: nunca mais essa festa será feita aqui. Acabou. É o poder de Deus. É o poder de Deus. Recebereis poder. A igreja precisa testemunhar com poder. Nós estamos em Viçosa há 10 anos, 11 anos. A nossa igreja está situada numa praça que é um marco zero da cidade. Foi ali que começou tudo. Tem uma favela do lado, uma favela do outro, mais uma favela embaixo. Em 2003, um oficial da Polícia Militar me disse, na área da estatística, que havia mais de 80 bocas de fumos catalogadas em Viçosa. E isso aumentou ao longo dos anos. A violência, a morte, quase que não passa um dia sem que alguém morra, seja assassinado pelo tráfico e pela violência da cidade. Então nós começamos a orar e Deus nos deu uma estratégia. Nós saímos com toda a igreja no domingo à noite, fomos para o marco zero da cidade, porque o ciclo de maldição, Deus me fez entender que estava perto de acabar. E aí nós fizemos um ato profético ali naquela praça. Havia uma coluna enorme, uma imagem enorme na ponta dessa coluna. Estava lá há 138 anos. Nós oramos 3 vezes. Na terceira vez, os vizinhos relataram que a imagem começou a se despedaçar sozinha lá de cima e começou a cair lá daquele altar. Depois que ela caiu, ficou uma coluna que era impossível de ser derrubada. Mas de repente um ônibus e um caminhão se encontraram naquela encruzilhada que estava ali há 138 anos e nunca aconteceu nada. O caminhão tombou e foi chiando até a coluna e derrubou a coluna. Depois que a coluna caiu, veio uma operação da polícia na cidade, com helicóptero, com muitos policiais de Belo Horizonte, Juiz de Fora. Invadiram as favelas, invadiram algumas mansões, prenderam cerca de 47 pessoas, incluindo empresários, políticos e chefes do tráfico internacional que estavam escondidos lá. Prenderam cerca de 3 toneladas de maconha, além de muita cocaína, armas. Fez uma limpa na cidade durante 50 dias. Nenhuma pessoa morreu em Viçosa. O jornal não tinha nada para anunciar de trágico. Começou a anunciar propaganda de floricultura na página do sangue. Começou a não ter o que fazer naquela página. O jornal começou a cair a venda, de acordo com alguns comentários. E Deus começou a salvar a cidade. As pessoas que nunca entraram na igreja, empresários que nunca quiseram saber de Deus,
idólatras que nunca quiseram saber de Jesus começaram a lotar a igreja. A nossa igreja duplicou em poucos meses. Tínhamos um projeto de construir um templo, não tínhamos um centavo para começar. Levantamos um prédio hoje que está avaliado em cerca de mais de R$1 milhão, tudo no espaço de menos de um ano. Poder de Deus. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Tem famílias que serão salvas inteirinhas, de uma hora para outra, quando o poder de Deus descer sobre você. Você vai ver seu bairro sendo tocado pelo poder de Deus. Você verá jovens que estão mergulhados no pecado, se entregando a Cristo. Há pouco tempo um cara se converteu na igreja, um empresário da cidade, e ele disse assim: olha pastor, eu comprava 300 litros de pinga por vez. Ele tinha um barril enorme na casa dele. Idólatra, adúltero, mas o poder de Deus tocou e largou tudo por Jesus. É o poder de Deus, queridos. Mas esse poder, ele não está só em Viçosa, ele está no Brasil. Viçosa é uma região com 97% de católicos ainda. Mas o Sudeste Asiático, países muçulmanos, cidades da China, pessoas que nunca ouviram falar de Jesus estão sendo tocadas por Deus. A China, há uma estimativa de que haja hoje cerca de 180 milhões de crentes, mais do que a população brasileira de crentes só na China. Deus está trazendo um grande avivamento na Ásia Central, na América, na China, em todos os lugares, por todos os lugares. O Espírito Santo está sendo derramado para levantar um povo que vai fazer diferença na história. Deus está nos chamando para isso. Eu me lembro de alguns avivamentos que aconteceram no passado. Há uma história que eu li que me chamou a atenção, de um grupo na Europa que começou a orar por um avivamento. Eles iam para um paiol, as mulheres, os homens, e passavam horas e horas e horas orando ao Senhor. A igreja era vazia, ninguém queria saber de Deus, mas eles foram insistindo com Deus. E teve uma madrugada daquela, lá para as 2 da manhã, que a presença de Deus encheu os céus daquele lugar, de tal maneira que aparecia como que uma fumaça sobre aquele sítio. Ninguém falou nada, ninguém telefonou, porque nem existia naquela época. Mas distâncias de 10, 15, 20 quilômetros, as pessoas começaram a ver a presença de Deus em uma direção, e começaram a acordar na madrugada, serem desafiadas a saírem de casa e irem em direção àquela visão. E antes que o dia amanhecesse, mais de 5.000 pessoas, sem ser convocada, estava de joelho em volta daquele paiol. A presença de Deus começou a trazer um grande avivamento sobre pessoas como Paul Tanner, sobre pessoas como Robert Evans e muitos outros, que começaram a anunciar o Evangelho, e multidões começaram a se arrepender de seus pecados e a se entregar a Cristo. Queridos, não tem nada que precisamos mais hoje do que experimentar isso novamente. Você tem uma história para contar? Existe um homem chamado John, de Hong Kong, que recebeu um desafio do pai dele para abrir uma igreja a cada ano em uma cidade diferente. Ele foi fazendo isso por 20 anos, abriu 20 igrejas, se considerava um pastor bem sucedido, até que ele chegou numa cidade de 20 milhões de pessoas, e ele viu que a visão dele era pequena demais. Então ele começou a treinar treinadores, plantadores de igrejas, e a igreja dele, que cresceu razoavelmente por 20 anos, em 9 meses ele levou mais de 120.000 pessoas a Cristo em 2003. Deus está querendo levantar uma igreja assim. Pô, esse homem não era uma pessoa diferente de você e de mim. Qual é a minha história? Qual é a sua história? Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo uma história que me chama a atenção, que é a história do endemoniado de Gadareno, de Gadara, de Gerasa. Esse homem andava nu, se feria com pedras, era louco, ninguém tinha coragem de pôr a mão nele, ninguém podia ajudá-lo, ele dormia nos sepulcros, ele era um caso perdido da sua cidade. Mas um dia ele encontrou com Jesus, caiu de joelhos, e a Bíblia diz que em poucos minutos ele ficou em são juízo, ficou sarado. Ele falou: eu quero ir contigo, Jesus. E Jesus falou: não vá comigo, volte para a tua casa.
e anuncie aos teus quão grandes coisas Deus fez com você. Deus deu um desafio para ele de ser um testemunho, uma testemunha. Ele tinha alguns minutos de crente, ele não sabia nada de teologia, ele nunca tinha frequentado a escola dominical, mas ele sabia quem ele era, ele sabia como ele conheceu Jesus, e ele sabia como ele estava naquele momento. São as 3 fases da história de uma pessoa: como era você antes, como você conheceu Jesus e como você está agora. Como é a sua vida hoje? Decápolis é uma região de 10 cidades que mandou Jesus embora, porque Jesus tirou o demônio dele e lançou nos porcos, e uma manada enorme de porcos morreu, e eles então mandaram Jesus embora. Aquele povo não queria Jesus. Mas sabe uma coisa? O endemoniado de Gerasa começou a ir de casa em casa, de família em família, contando como ele era. Lembre de mim, eu era aquele peladão da cidade, eu era aquele cara doido que ninguém prendia, eu era aquele cara que se feria com pedras, eu era aquela pessoa que dormia na sepultura, mas Jesus me encontrou, Jesus mudou minha história, olha como eu estou hoje. Ele quer fazer isso na sua vida também. Ele começou a contar isso em todos os lugares. Sabe o que a palavra de Deus diz? Que de todas as regiões de Decápolis e todas as outras cidades vinham ter com ele multidões e multidões. Tudo porque uma pessoa começou a testemunhar em Decápolis. Eu fico pensando, queridos, qual será a minha desculpa quando eu chegar diante dos olhos de Deus e falar assim: Senhor, mas o endemoniado de Gerasa, ele era um cara impressionante, ele tinha uma habilidade, uma estratégia de marketing, ele tinha uma formação impressionante. Jesus vai ficar olhando para mim e vai falar assim: conta outra, você não tem um outro argumento? O cara converteu e 1 minuto depois estava pregando. O que justifica eu assistir 200 escolas dominicais ao longo da minha vida, 10.000 horas de aula de estudo bíblico, de pregação? Daria para eu ter um título de pós-doutor, eu poderia ser um PhD em divindade, eu poderia ser um semi-cristo, com tanto ensinamento que eu tenho na igreja. E como as coisas não mudam. Deus está levantando essa igreja que está ouvindo a palavra de segunda a segunda, de domingo a domingo, na televisão, na internet, no rádio, na rua, nos livros. Ele está levantando essa igreja para sair às ruas, para usar o seu chamado de profeta, para mudar a história dessa terra. 2 coisas que eu quero te falar para finalizar meu dia aqui, antes que alguém me mostre o cartão vermelho. Na África, numa região da África, houve uma guerra, e lá havia uma moça que tinha um sonho de se casar com um rapaz que estava estudando medicina. Ela estava se guardando para ele, naquela cultura rigorosa, patriarcal. Mas estourou a guerra, as famílias se dispersaram, aquela moça foi levada para o acampamento dos soldados, e lá ela foi abusada sexualmente, seguidamente, por muitos dias, por vários soldados diferentes, até que vários demônios se apoderaram dela, e ela se tornou como uma cadela, e ela ficava sempre de 4, latindo, mordendo, comendo as próprias fezes, e eles ficaram com medo dela, e a amarraram numa árvore, e lá eles jogavam a comida para ela como um animal, e ela ficou ali, ninguém mais dava qualquer atenção para ela. Acabou a guerra, os soldados se foram, aquela menina ficou como resultado daquela guerra. Passou alguns dias, uma cruzada de T.L. Osborne, um grande evangelista americano, chegou àquele lugar, montou seu palco, começou a pregar, e à medida que ele pregava, a luz do evangelho da glória de Deus começou a brilhar nos olhos daquela moça, que estava a uma certa distância e podia ouvir a mensagem. A lucidez começou a voltar para ela, e ela foi se desprendendo da corrente, se cobriu com algum pano, e começou a andar em direção ao altar.
Ela dizia que uma pessoa que é abusada sexualmente, quando olha para um homem, sente nojo, sente asco, mas quando ela vinha em direção àquele pregador, ela sentia paz, ela sentia amor, porque ela estava vendo Jesus sendo exalado ali através daquela mensagem. Então ela se libertou, eles deram uma Bíblia para ela, a cruzada foi embora. Um ano mais tarde, Ladonna Osborne, que é a filha de T.L. Osborne, veio para ver o que havia acontecido com aquela moça. Ela pegou aquela Bíblia, saiu de aldeia em aldeia, de casa em casa, e começou a contar para todo mundo tudo que Deus tinha feito por ela. Exatamente um ano mais tarde, o noivo dela já tinha voltado. Eles choraram, eles sofreram muito, mas se perdoaram, se casaram. Agora ele era o médico, ela ganhou ele para Jesus. Um ano mais tarde, quando Ladonna Osborne esteve lá, essa mulher já tinha aberto 20 igrejas. 20 igrejas, sem ter feito teologia, sem ter feito nada, porque a unção de Deus estava sobre ela. Deus quer mudar a nossa história. Houve um homem chamado o último herói do Titanic, que era John Harper. Esse homem era crente, evangelista, estava indo para ministrar em Chicago, na igreja de Moody. Ele tinha uma filhinha de 6 anos, a mulher dele já havia morrido de uma doença. Ele levava a sua filha com ele no Titanic. Quando o Titanic, às 11h40 da noite, foi atingiu o iceberg, e chegou a notícia de que eles iriam realmente naufragar, e os botes começaram a ser lançados sobre o mar, e os sinais foram lançados sobre o céu. As pessoas importantes, as mulheres, os homens de negócios começaram a procurar os seus botes salva-vidas, para tentar salvar suas fortunas, salvar seus nomes, e não perecer naquele mar escuro. Cerca de 1.522 pessoas morreram, porque não havia bote salva-vidas suficiente para eles. Um coronel, o homem mais rico do mundo daquela época, que eu não vou me lembrar o nome dele aqui agora, talvez seja o John Astor, Jacob Astor. Esse homem era muito rico. Ele pegou um bote com a sua mulher e tentou fugir, mas um coronel, um outro chefe, o impediu de fazer isso. E com toda a riqueza que ele tinha, ele não conseguiu encontrar um simples bote salva-vida para salvar sua esposa e ele mesmo, e acabou perecendo naquele mar. Mas havia um homem chamado John Harper, um grande evangelista, apaixonado por Deus. Já havia sobrevivido a 2 afogamentos, aos 26 anos e aos 4 anos, quando ele caiu num poço. Era um homem apaixonado por Deus, e quando ele viu aquela multidão de pessoas morrendo sem salvação, ele começou a pegar os destroços que ele encontrava e dava para um e dava para outro, para ver se essas pessoas pelo menos pudessem encontrar salvação dos seus corpos, para mais tarde serem salvos. E ele próprio ficou sem nenhum destroço para ele segurar. 40 minutos, cerca de 50 minutos mais tarde, ele estava lá se debatendo, tentando anunciar o evangelho, até que se aproximou dele a correnteza, trouxe perto dele um homem, e ele então disse: você já é salvo? E ele disse: não. Então ele falou: crê no Senhor Jesus e será salvo. Aí as águas carregaram aquele homem. Mais tarde um pouquinho, as águas trouxeram novamente aquele homem, e ele disse: e agora você já é salvo? E ele disse: ainda não. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Mas as suas forças estavam acabando, e ele então desceu para a sua sepultura no fundo daquele oceano. Mais tarde, aquele homem para quem ele anunciou Jesus foi resgatado pelo navio que anunciou a presença do iceberg. E ele então, dando um depoimento no seu país, disse: eu fui o último convertido de John Harper. Ele estava lá no mar. Ele pegou a sua filhinha de 6 anos, entregou para alguém cuidar. Ele não fez caso da sua filhinha que se tornaria órfã. Ele não se preocupou com a sua própria vida, que poderia fazer muito para Deus ainda. Ele não se preocupou com outra coisa a não ser anunciar para aquele povo que todos estavam perdidos e precisavam de Jesus. A filha desse homem foi para a Europa,
casou-se com um pastor e deu continuidade ao ministério dele. Atos 29, queridos, é exatamente isso. É você em ação, é você sendo testemunha na terra. Deus te deu um carro para você ganhar almas com ele, coloca a gente dentro dele e leva para a igreja. Deus te deu uma televisão, compra um DVD de alguém, um pregador qualquer, chama um amigo, faz igual o Mateus, vamos ali assistir um DVD, a virada, do outro lado, sei lá, a prova de fogo, desafiando os gigantes, em seus passos que faria Jesus, e traz essa pessoa para sua casa e anuncia Jesus. Deus te deu dinheiro, invista no reino de Deus. Deus está contando com a sua ação para que Atos continue. Queridos, família Betânia, o desafio de Deus está colocado a vocês. Eu tenho certeza que se Deus conseguiu me usar nessa noite, o ano que vem esse espaço não vai caber vocês. Eu gostaria de ter notícias de que precisou de um espaço 2, 3 vezes maior, porque isso é questão de dias, se você receber a mensagem de Deus. Fique de pé nesse momento. Eu quero te convidar então, se Deus falou com você nessa noite, pelo amém, Deus falou com uma pessoa, mas que seja uma, porque Deus não precisa de muitos, Ele precisa de alguém, ou de alguns, que estejam realmente entregues na mão dEle. Mas se Deus falou com você, se essa mensagem te incomoda em relação ao padrão de vida que você está levando, ainda que você não esteja mergulhado no pecado, talvez você esteja indiferente e insensível, Deus quer desafiar você hoje. Saia do seu lugar em nome de Jesus e venha para aqui para receber o poder de Deus, para receber esse comissionamento, para receber esse desafio, para ser uma testemunha nessa terra em nome de Jesus. Saia do seu lugar, nós vamos orar com você. Paulo disse em Romanos: eu sou devedor. Você tem uma dívida para com aquele que não conhece o que você conhece. Não há nada que possa ser feito, mas você já sabe. Essa geração precisa saber também. Tem muita gente pensando que o fim do mundo vai ser uma abdução extraterrestre, ufológica. Tem muita gente pensando que isso é uma historinha para boi dormir. Mas a grande preocupação não é o fim do mundo. A grande preocupação é o juízo de Deus, é encontrar com Deus cara a cara e dizer para Ele os motivos pelos quais eu não fui o que Ele esperava que eu fosse. Se Deus falou com você, saia do seu lugar aí. Nós vamos orar com você nesse momento. Feche os seus olhos. Pensa nas circunstâncias em que você foi encontrado por Jesus. Lembre como você era. Tais fostes alguns de vós, mas fostes lavados, fostes purificados, fostes justificados. Xarabandara harasuri andereba xaracalamandara.
Deus está preocupado com a sua chamada. Deus está preocupado com o que você vai fazer, com o que você recebeu hoje. Mais do que se você vai pular ou cair aqui agora. Deus quer fazer de você uma luz para brilhar nessas trevas que cobrem o mundo, para que as pessoas encontrem o caminho através do brilho que você emite, como o farol de Alexandria, que era uma referência para os navegantes do Atlântico. Deus te convida a ser uma luz. Deus te convida a ser um atalaia. Deus te convida a ser um profeta. Sharabakarasu manaharabasheka taramanai rikalahara sorosi andereba shomanai rabalasuri andereka lamanaraba shoka taramanai rebanaraharasum yanarakanda rabashuri alabai. É tempo de despertamento, queridos. É tempo de ouvir a voz do Espírito. Pode cantar. Oh, Sharabakara Manarasuri Kandarabanai. Oh, Rebanaralabashuri Andarabanai. Vai dando glória ao Senhor nessa noite. Vai atraindo a presença de Deus. Vai convidando o Senhor para te tomar. O Senhor quer te tomar. Rabasheri Anderemanai. Ele quer te encher. Ele quer te inundar. Sharabanarasuri Alabai. Santo, santo, santo é teu nome, Senhor. Derrama o teu Espírito nesse lugar, Senhor. Derrame fome pela tua presença. Derrame um desejo intenso e ardente pela tua voz. Ó Espírito Santo de Deus, levante aqui pessoas que vão mudar o curso dessa história. Meu Deus, pessoas que vão interferir no destino dessa geração. Pessoas, ó Deus querido, que vão brilhar como a luz do firmamento, porque fizeram diferença nessa terra. Oh, Sharabalara Surianderemanai. Toca, Senhor, vai tocando. Desafia, Senhor, desperta. Desperta esse que está dormindo, esse que está indiferente, esse que está insensível, esse que não está sentindo o teu toque. Toca-o. Glória, vai adorando, vai adorando, vai adorando. Vai dando lugar ao Espírito Santo de Deus. Deixa Deus te tocar, deixa de tocar, deixa de tocar. Mais, 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 mais de Deus, mais, mais. Oh, mais de Deus. Toca Deus, toca, 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 toca. Ricalabara checa andarabachou. Ei, 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 ei. Toca Deus. Xaracandarossi amalabachai. Toca. Ei, xaracandarassuri alamanai. Dá lugar à presença de Deus. Dê lugar. Checa lavassuri calamanai. Toca. Toca. Vai. 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 Receba! Ei, 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 ei! Toca,
Se você quer de Deus, receba. Levante as mãos aos céus. Clame a presença do Senhor. Amém, queridos? Queria que toda a igreja levantasse a mão aqui para frente. Os irmãos que estão lá atrás, todas as igrejas que estão reunidas, que levantem suas mãos. Comece a orar, comece a interceder, comece a clamar a presença de Deus. Levante a sua mão então. Levante a sua mão. Tem pessoas enfermas que Deus vai curar aqui nessa noite. Já está curando. Já está curando. Eu sinto o Senhor curando pessoas aqui. Você que entrou aqui enfermo, com tumor, com problema no joelho, com problema no pé, com problema nos olhos, nos ouvidos, na mão. Deixa Deus te tocar agora. Senhor, toca com o teu poder. Todo espírito de enfermidade, todo espírito de enfermidade, eu te mando agora, sai! Sai! Seja curado agora. Receba a cura agora. Agora. Se você já sente que está curado, começa a pular na presença de Deus, porque Ele já está curando pessoas aqui. Procura aí sua enfermidade. Pode celebrar o Senhor, que Ele é o Deus que te sara. Ele é o Deus que te sara. Ele é o Deus que desvia de ti as enfermidades. E nos faz chocos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Declare. Receba cura, receba unção, receba chamado, receba. Aleluia. Aplauda o Senhor bem forte nessa noite, querido. Bem forte. Aplauda o Senhor e dê um brado de vitória ao Senhor. Aleluia. Esse aplauso ao Senhor. Olha para mim aqui agora. Quem aqui estava enfermo e sentiu que foi curado pelo poder de Deus? Quem entrou aqui enfermo? Uma pessoa, mais uma pessoa. Quem mais estava enfermo? Eu quero saber quem é. Você pode vir aqui à frente rapidinho, só para eu saber o que você tinha? Porque Deus cura. Eu senti Deus curando pessoas aqui. Quem mais? Quem mais ficou curado? Vem aqui, conta o testemunho. Porque o testemunho do Senhor é o espírito da profecia. O que você tinha? Dor de cabeça terrível. E agora? Glória a Deus, foi curado da dor de cabeça. O que mais? O que você tinha? Meu calcanhar estava doendo já há vários meses. Hoje ele me incomodou o tempo todo. E agora eu não estou sentindo mais. Para a glória do Senhor. Glória a Deus, aplauda o Senhor, querido. O que você tinha? Desde ontem, dor na garganta, estava sem voz. Fiquei aqui, já não senti mais nada. Tem gente que fala assim,
Dor de cabeça não é doença. Se for na sua, aí você vai ver que é doença, não é verdade? Então a dor de cabeça, a garganta dele é hora que incomoda mais. Glória a Deus, aplauda ao Senhor pela vida da serva dele. E a senhora? A senhora estava com dor no braço? Há quanto tempo? Nossa, já tem muito tempo, muitos dias já. Eu trabalho como cabeleireira, eu não estava conseguindo levantar minha mão e agora. Só levanta sua mão aqui, bem alto, bem alto. Glória a Deus, aplauda ao Senhor. O Senhor também? Nunca tenho exausto, mas nas pernas, graças a Deus, melhorou muito. Há quanto tempo você sentiu? Já está com mais de 60 dias. E agora? Está bem melhor, graças a Deus. Glória a Deus, vai curado em nome de Jesus, querido. E a senhora? Dor no joelho, cheguei aqui com muita dor no joelho, o joelho estalando assim quando andava. Há quanto tempo doía? Muito tempo. Quanto tempo? Eu creio que uns 2 anos já estava doendo. E agora? Graças a Deus fui curado. Jesus colocou um óleo aí, sarou. Glória a Deus. A senhora também? Uma pequenininha. Vem cá. Deixa eu ouvir aqui, diz ela que tem um estrabismo e orou para o olho dela sarar. É isso? Você crê que Jesus te curou? Amém. Glória a Deus. Eu creio. Alguém mais? Eu não vou tomar mais o tempo. Deus abençoe você. Veja o que você vai fazer com tudo que Deus te falou nessa noite. Eu agradeço ao pastor e toda a igreja pela oportunidade, pelo carinho, pela paciência, em nome de Jesus.